Olá, boa noite a todos. Uh, Esta noite vamos falar sobre São Tiago, padroeiro da nossa diocese, o padroeiro talvez um pouco esquecido, e, sobretudo, um pouco desconhecido. Uh, São Tiago Menor, que a tradição da Igreja nos apresenta como apóstolo, membro dos 12, irmão do Senhor e o primeiro bispo de Jerusalém. Uh, São Tiago tem sido objeto de vários estudos nestes últimos anos, sobretudo na área anglo-saxónica e, sobretudo, no âmbito protestante. Porquê? Porque, no fundo, com os estudos historiográficos ligados à exegese, ele tem sido uma porta de entrada para alguns procurarem uma prova, seja contra a virgindade de Nossa Senhora, seja também uma porta para pôr em causa o primado de Pedro, porque Tiago seria o primeiro bispo de Jerusalém. Bom, depois também tem sido oportunidade para se pôr em questão a própria Igreja. Porquê? Porque se fala num conceito que há relativamente pouco tempo apareceu na exegese daquilo que seria aquilo que eles chamam a grande Igreja, ou seja, uma estrutura imposta ao cristianismo a partir das comunidades paulinas, portanto, criadas por São Paulo, que teriam esmagado, literalmente, esmagado as comunidades judeu-cristãs da Palestina, de que Tiago era, digamos, o representante, e, portanto, teriam, de certa forma, desvirtuado o próprio cristianismo. Bom, são questões que estão em debate, são questões que estão em debate digamos, na reflexão histórica, exegética. Não vamos abordá-las aqui, mas vamos ver até que ponto é que a tradição e a tradição que nos dá este padroeiro pode ou não ser justificada e, sobretudo, vamos tentar procurar conhecer São Tiago Menor a partir daquilo que são os testemunhos do seu tempo e os testemunhos de alguns autores dos primeiros anos do cristianismo. Bom, então olhemos São Tiago Menor como bispo de Jerusalém e irmão do Senhor. Como vemos aqui, enfim, já o sabíamos, mas só para recordar, pelo menos 5 Tiagos nos aparecem no Novo Testamento. O Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, portanto, os dois filhos de Zebedeu, Tiago Maior. Este é aquilo a que a tradição chama Tiago Maior, que foi decapitado por ordem de Herodes. Bom, e é ele que é venerado em São Tiago de Compostela. Depois temos também um outro membro do grupo dos 12, Tiago, filho de Alfeu. Temos ainda o Tiago, irmão do Senhor, que aí está em último lugar, mas que aparece no Evangelho de São Marcos, podemos dizer, em terceiro lugar. Tiago, o irmão do Senhor, a referência a um irmão do Senhor que se chama Tiago. Depois, uma outra referência, Tiago, o pai de Judas,
um dos membros dos 12, Judas, não os Iscariotes, e, finalmente, Tiago Menor. Tiago Menor, que aparece referido num texto de São Marcos, junto à cruz. Havemos de o ver. Bom, qual destes, a questão que nós colocamos agora é esta: qual destes é qual destes é o nosso padroeiro? Bom, o texto de Gaspar Frutuoso diz que naquele dia 11 de junho de 1521, portanto, passam agora 500 anos, a sorte coube ao apóstolo Santiago Menor. Portanto, é uma notícia muito curta, uma notícia muito sem grandes pormenores, mas que é depois confirmada por um outro texto. Que aparece num livro de Álvaro Rodrigues de Azevedo, que reedita a obra de Gaspar Frutuoso, no século XIX já, mas que coloca a nota de rodapé, coloca o auto, coloca o auto daquilo que sucedeu, daquilo que passou no dia 11 de junho de 1521. E dele diz que foram colocados os nomes dos apóstolos, de Nosso Senhor e de Nossa Senhora e de São João Batista, e foi extraído então do barrete por uma criança, foi extraído o nome de São Tiago Menor, do apóstolo São Tiago Menor, e portanto passou a ser ele o padroeiro da cidade do Funchal e o padroeiro da diocese do Funchal. Portanto, à partida, são excluídos o filho de Zebedeu. Porquê? Porque é conhecido como São Tiago Maior, pai de Judas, e também, obviamente, excluído o pai de Judas. Porquê? Porque não é apóstolo. Portanto, o apóstolo São Tiago Menor. Ora bem, por outro lado, desde São Jerónimo, a tradição cristã identificou todos os outros personagens como uma única pessoa. E, portanto, a tradição cristã, desde São Jerónimo, portanto, estamos a falar de finais do século IV, princípios do século V, desde São Jerónimo, a tradição cristã diz Tiago Menor é o Tiago de Alfeu e é o irmão do Senhor. Bom, como é que São Jerónimo diz isto? Porque é que São Jerónimo, no fundo, identifica todos estes personagens com uma única, ou todos estes Tiagos, todas estas referências a Tiagos, com uma única pessoa? Vejamos a sua argumentação. Então, primeiro, Tiago é dito menor. É menor, diz São Jerónimo, é menor para se distinguir do maior. E, portanto, Tiago menor, o menor seria daqueles modos de tratamento, de conhecimento dentro do grupo dos 12. Dentro do grupo dos 12 havia 2 Tiagos, um era o maior, outro era o menor, ou um era o menor e outro era o maior, sendo que maior poderia significar, seja o mais baixo em estatura, seja o mais novo. Não é? Bom, e portanto, se Tiago Maior é o filho de Zebedeu
irmão de João, então os dois Tiagos faziam parte do mesmo grupo, os 12. Quer dizer, São Jerónimo diz, não faz sentido, alguém ser dito menor se não for por comparação ao outro. Não é? E isso só faz sentido no mesmo grupo. E, portanto, se São Tiago Maior é membro do grupo dos 12, São Tiago Menor é também membro do grupo dos 12, para isso é que era necessária a distinção. Depois, São Jerónimo vai mais longe e diz: São Tiago Menor era apóstolo. Era apóstolo porque é assim que o chama São Paulo, logo no primeiro capítulo da carta aos Gálatas, versículo 19. E, portanto, São Tiago Menor, membro do grupo dos 12, se um era o filho de Zebedeu e o outro era o filho de Alfeu, se o filho de Zebedeu é São Tiago Maior, logo o filho de Alfeu é São Tiago Menor. Membro dos 12 e irmão do Senhor. E, portanto, é a ele que se refere, a este personagem, com estas facetas muito ricas, é este personagem que se referem todas estas referências evangélicas. Maria, a mãe de Tiago Menor, era então esposa de Alfeu e irmã de Maria, a mãe do Senhor. É também a esta mesma Maria que São João chama a Maria de Cleofas. Bom, Maria, mãe de Cleofas, filha de Cleofas. O grego diz apenas Maria de Cleofas e Maria de Alfeu. Não é? Bom, e isto podemos dizê-lo também, porque se a mãe de Tiago Menor fosse a mãe do Senhor, diz São Jerónimo, no momento da cruz, São João lhe teria concedido o título de mãe do Senhor. Creio que isto que é importante. Ou seja, perceber que em São João e em São Marcos não faz sentido estar ali uma mulher junto à cruz, que o evangelista diz, é mãe do Tiago Menor, e não mãe daquele que está a ser crucificado. Portanto, não pode ser absolutamente, este Tiago Menor não pode ser absolutamente filho da Virgem Maria. Bom, mas há na Escritura e na tradição judaica, há uma justificação. É que Jesus e Tiago são membros da mesma família alargada. E, portanto, o conceito de família é preciso termos em conta, como iremos ver, termos em conta o conceito de família da Palestina daquele tempo, que não era reduzido exclusivamente ao conceito de família nuclear que hoje temos. Bom, vejamos um pouco aquilo que era a vida em Nazaré naquele tempo. Portanto, Jesus e Tiago vivem em Nazaré, crescem em Nazaré. O que é que isso significava? Bom, significava, em primeiro lugar, viver na Galileia. E viver na Galileia era viver numa região que era um cruzamento constante de culturas, porque ali passavam rotas de comércio, ali, portanto, passavam muita gente estrangeira, é a tal Galileia dos gentios, a Galileia de gente fora do judaísmo, portanto, uma encruzilhada de culturas. A somar a isso, temos logo ali, a 10 quilómetros ao norte de Nazaré, temos uma cidade
relativamente cosmopolita, uma cidade que é a cidade de Séforis. Uma cidade onde os restos arqueológicos mostraram existir já naquela altura muitas expressões de, helenizadas, portanto, da cultura grega, romana, de qualquer forma, uma cidade habitada por gente estrangeira. E, portanto, Nazaré era uma espécie de arrabalde de Séforis. Há mesmo autores que dizem que o lógico era que seja São José, seja o próprio Jesus, exercessem a sua função, não em Nazaré propriamente dito, mas que se deslocavam todos os dias para Séforis, sobretudo aquele exegeta franciscano Frederico Mans, que tem aquela obra Maria, uma mulher judia, que está em português, dizia mesmo, enfim, pinta um bocadinho aquilo que imagina o que seria a vida de Nossa Senhora, dizendo que que José se deslocava diariamente para Séforis, e que Nossa Senhora também aí iria, enfim, para quanto mais não seja para fazer compras e ou para vender os produtos da terra. Depois, creio que é importante também, de facto, darmos conta daquilo que é uma noção muito alargada de família. Enfim, que é a noção que nós ainda hoje conhecemos daqueles tempos em que todos eram tios e tias, não é? Em que, por isso mesmo, os primos, quer dizer, os membros da família, desta família alargada, que viviam na mesma terra, eram de facto todos irmãos, e não existe no aramaico uma palavra para designar primo, não é? É verdade que o Novo Testamento é escrito em grego, mas é verdade também que o Novo Testamento é escrito em grego por gente da cultura hebraica e aramaica. E seja no hebraico, seja no aramaico, não existe uma palavra para designar primos, e, portanto, os primos são designados pela mesma palavra dos irmãos. Bom, qual era a língua cotidiana de Jesus e dos habitantes de Nazaré? A língua cotidiana era o aramaico, a língua do culto era o hebraico, a língua usada para falar com os estrangeiros que habitavam Séforis era certamente o grego. O grego era uma espécie de inglês da altura, da época, e, portanto, é possível que Jesus soubesse falar grego, enfim, pelo menos um grego, digamos, cotidiano. E depois tínhamos o latim, que era usado apenas nos documentos oficiais, e, portanto, não era propriamente, naquela altura ainda, a língua do dia a dia. A economia estava baseada na agricultura e na pesca, sobretudo na agricultura, mas, enfim, também na pesca, dado o facto de o lago estar ali nas proximidades. E havia verdadeiramente o problema dos impostos. Cerca de 30% daquilo que as pessoas produziam era para os impostos. Enfim, não andava muito longe daquilo que é a carga de impostos atual. De qualquer forma, alguma tranquilidade e, sobretudo, uma tranquilidade na própria vida da fé. O judaísmo era a religião dos habitantes. Sabemos que Nazaré tinha uma sinagoga e, portanto, tinha um número já de pessoas suficiente para ter uma sinagoga, o que significa também uma mini escola para ler as Escrituras e
para as comentar, portanto, enfim, uma mini aprendizagem, uma mini alfabetização, diríamos hoje. Bom, vamos ver agora aquilo que é o texto, aquele que é o texto, enfim, que fez correr muita tinta, o texto de São Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 4. Não é este o carpinteiro, portanto, Jesus está em Nazaré, na sinagoga, e os habitantes de Nazaré insurgem-se, interrogam-se acerca de Jesus, perguntando: não é este, versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então Jesus dizia-lhes: um profeta não fica sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua própria casa. Bom, este é um texto relativamente estranho, obviamente. Bom, é um texto que, apesar de tudo, tem grandes garantias de historicidade, de ser referência a um acontecimento histórico. Porquê? Porque, obviamente, se alguém fosse inventar um texto acerca de Jesus que visita a sua terra, e de um Jesus que naquela altura tinha, uma multidão atrás, o que possa significar essa multidão, tinha uma multidão atrás, obviamente não iria dizer que este Jesus, na sua terra, entre os seus, foi recusado. Não é? Portanto, trata-se de facto da memória de um acontecimento, de um acontecimento histórico. Bom, mas este texto é estranho também pela ausência de referências a José. José, tudo indica, a última vez que vemos José, as referências a José, é em São Lucas, na perda e no encontro de Jesus no templo. Portanto, José acompanha Jesus até aos 12 anos, podemos dizer, depois desaparece. Bom, tudo indica que José de facto tenha morrido e, portanto, que nesta altura, quando Jesus veio a Nazaré, José já tivesse falecido, ou pelo menos não estaria naquela altura na sinagoga. Temos o nome de 4 irmãos, então, 4 membros da família alargada de Jesus, no dizer de São Jerónimo. Já vamos ver quais são as possibilidades. 4 irmãos, então, Tiago, José, Judas e Simão. Temos a referência às irmãs, no plural, e, portanto, pelo menos 2 raparigas existiam. Não é? Bom, se nós tomarmos, se nós pensarmos um bocadinho, compreendemos um pouco o ambiente. Não é? Temos um homem que é Jesus, um carpinteiro, que trabalha em Séforis, que, que não se casa. Não é? Que não se casa. E, portanto, aos 30 anos, ainda não é casado, é importante percebermos que os casamentos andavam à volta dos 14, 19 anos, era a idade normal, digamos, para casar. Não é? Bom, este Jesus, aos 30 anos, sai de Nazaré, abandona a sua profissão, e passa a ser um pregador itinerante, anunciando o reino de Deus. Aquilo que era já um olhar de suspeita, certamente, aquilo que era alguma desconfiança em relação à pessoa de Jesus, aparece-nos depois também com aquela suspeição
que nos aparece em São Marcos, no capítulo 3, ao dizer, ao colocar a possibilidade se Jesus não estaria fora de si. Não é? Portanto, de qualquer forma, alguém estranho. Este Jesus regressa a Nazaré. Regressa a Nazaré e vai à sinagoga. E vai à sinagoga e faz milagres. E vai à sinagoga e fala. Não é? É muito natural que os habitantes de Nazaré o olhassem de facto com estranheza, no mínimo. Bom, em relação então aos irmãos de Jesus, quais são as hipóteses que nós encontramos digamos, na tradição exegética, quais são as hipóteses de entender esta expressão. Primeiro, a primeira hipótese é que estamos a lidar com irmãos biológicos. Digamos que para os não crentes que leem os Evangelhos, esta é a hipótese dada por adquirida, por normal, não põem sequer outra hipótese a não ser esta. Não é? Portanto, estamos a lidar com irmãos biológicos. Bom, tem o problema de uma afirmação da conceição virginal de Jesus em São Mateus e em São Lucas. E, portanto, seja São Mateus, seja São Lucas, e nós não temos razões para duvidar desta afirmação de São Mateus e de São Lucas. Até porque são evangelistas que escrevem sem o conhecimento um do outro. Portanto, isso significa que, precisamente nos primeiros anos do cristianismo, já se afirmava a conceição virginal de Jesus. Não é? E, portanto, que Jesus teria nascido no seio da Virgem Maria por ação do Espírito Santo. E, portanto, não podemos estar aqui a falar de irmãos biológicos. Bom, podemos estar a falar de meios irmãos. Muito bem. De meios irmãos, porque, dizem alguns, sim, Jesus foi concebido no seio de Maria por ação do Espírito Santo, mas os outros não. E, portanto, os outros, Jesus seria mais velho, os outros seriam o resultado da família de José e de Maria, portanto, nascidos, digamos, normalmente. Esta afirmação, no entanto, não nos aparece na tradição também. E, portanto, não nos aparece nem afirmada, nem defendida assim. Há uma terceira tradição, uma terceira hipótese. Esta sim, é mesmo a mais antiga, digamos, na tradição cristã, que é a de estarmos a falar de meios irmãos pela existência de um casamento anterior de São José. Portanto, São José teria sido casado anteriormente, a esposa teria falecido, ele tinha seis filhos desse casamento, portanto 4 rapazes e 2 raparigas, pelo menos. Bom, e depois teria então ter-se casado com Maria, mãe do Senhor, e portanto José seria o pai adotivo do Senhor, e estes seriam de facto os irmãos do Senhor. Esta é uma tradição que nos aparece, muito constante, sobretudo no Oriente, que só é suplantada depois pela afirmação também da virgindade, da castidade de São José, o que quer que isso signifique, por São Jerónimo, e portanto, digamos, só em finais do século IV, embora haja um texto do século II já,
que também fala, digamos, eh, da castidade de José, pelo menos abre alguma porta para isso. Ou então, a quarta possibilidade, estamos a lidar com membros de uma família alargada e, portanto, aquilo a que hoje nós chamaríamos primos. Eh, Bom, os autores contemporâneos, a grande maioria recusa esta possibilidade. Uh, no entanto, dizem que. Porquê? Porque dizem que foi São Jerónimo que a inventou. Não é completamente verdade. E, sobretudo, não dão mais nenhuma explicação. Ora, como não há nenhuma outra justificação, e uma vez que São Jerónimo não é propriamente um mentiroso que esteja assim a inventar, criar do nada, uh, uh, o que não significa que não tenha sublinhado alguma coisa. Mas nós não podemos, sem mais, dizer que os textos de São Jerónimo, só pelo facto de serem de São Jerónimo, não são verdadeiros. Bom, e portanto, de facto, aquilo que estamos aqui é a lidar com uma família alargada, que é a família de Jesus, na qual se encontram estes, todos estes membros. E, portanto, uma família de uma aldeia, enfim, relativamente grande. Nazaré poderia ter à volta de 1000 habitantes, mas ao mesmo tempo relativamente pequena, para se dar esta familiaridade entre os membros consanguíneos, podíamos dizer. Uma família alargada, uma família piedosa, que peregrina a Jerusalém por ocasião das festas, uma família da linhagem de David. Da linhagem de David, claramente por parte de São José, mas, de acordo com o proto-evangelho de Tiago, Tiago Menor, o proto-evangelho de Tiago, também a própria Maria seria da linhagem de David. E, portanto, encontramos aqui uma família que se distingue também por isto. Aliás, é muito interessante porque depois, em textos que já não são textos canónicos, quando Tiago Menor é martirizado, e é este Simão, irmão de Tiago Menor, que é este Simão que lhe sucede como bispo de Jerusalém. Também ele é martirizado precisamente por ser da linhagem de David, e os filhos de um outro seu irmão que lhe vão suceder também eles vão ser acusados de pertencer à linhagem de David. O imperador, a uma dada altura, dirá que são apenas camponeses e, portanto, que não... o imperador, o governador, que não serão perseguidos nem presos, porque são simples camponeses que pagam os impostos honestamente e, portanto, vão soltá-los. Mas já estamos bem longe do tempo de Jesus. Bom, esta família alargada é uma família que aparece presente nas bodas de Caná. É uma família que olha para Jesus com um certo distanciamento. Isto é o mínimo que podemos dizer. Uma família que eventualmente se terá convertido
antes do final da vida pública de Jesus. É muito interessante porque este Cleófas, há alguns autores dos primeiros anos, dizem que o Cleófas, tal Maria de Cleófas, este Cleófas seria um dos discípulos de Emaús, que precisamente se chama Cleófas. E aquela linguagem deste discípulo de Emaús é muito interessante, porque mostra esta passagem de uma família, a ser verdade que este Cleófas faz parte da família de Jesus, mostra precisamente esta conversão da família de Jesus, primeiro de um ceticismo num ceticismo inicial, depois para um seguimento já no final da vida pública e depois da morte de Jesus o desânimo e depois a conversão. Porquê? Porque de facto nós vemos a família de Jesus, de acordo com os Atos dos Apóstolos, vemos a família de Jesus em Jerusalém, a acompanhar os 12, e a exercer cargos de liderança na Igreja dos primeiros tempos. E, portanto, esta passagem, digamos, de uma família que não crê a uma família que acredita. Mas nada impede, diz São Jerónimo, antes pelo contrário, nada impede que um dos seus membros, Tiago, tenha feito parte do grupo dos 12 e, portanto, tenha logo desde o início acreditado, enfim, desde o início não sabemos ao certo qual foi o momento, isso não aparece qualquer referência a esse momento da entrada de Tiago no grupo dos 12, mas será logo desde o início Tiago, e é por isso que Tiago é o único a ser conhecido como o irmão do Senhor. O irmão do Senhor. Os outros também nos aparecem em Jerusalém no início da Igreja, mas não são conhecidos nunca por o irmão do Senhor. Este é um nome que é exclusivo de Tiago. Bom, este Tiago, então, poderíamos fazer as contas, enfim, pelo menos 6 irmãos mais velhos de Jesus, portanto, poderíamos dar, Tiago sendo o mais velho, poderia ter 12, 13 anos, 14 anos mais velho que Jesus. Se ele morreu no ano 62, como morreu, isso é um dado seguro, se ele morreu no ano 62, teríamos, portanto, um Tiago que morreu aos 80 e qualquer coisa anos. Enfim, há mesmo um texto, devemos depois de fazer referência a isso, há mesmo um texto que fala em 96 anos. Bom, portanto, este Tiago, o irmão do Senhor, teria nascido por volta dos anos 20 antes de Cristo. Bem, a ser verdade que este Tiago é membro do grupo dos 12, então ele andava com Jesus e é importante vermos o que é que isso significa, não é? Jesus não é um solitário. Sabemos-lo, Jesus, logo desde o início, cria um grupo de discípulos, e neste grupo de discípulos ele apresenta-o como, a este grupo, apresenta-o como uma família escatológica, não é? Que relativiza a família de sangue. E esta é também uma das origens do conflito, não é? Ou seja, a noção de família, a noção de família que Jesus tem, não é simplesmente a noção de família de sangue, é bem pelo contrário, uma noção de família que tem o próprio Jesus no seu centro, é uma noção de família daquele que escuta a vontade do Pai e a põe em prática. Como o Senhor diz
numa ocasião. E, portanto, esta família escatológica que relativiza a família de sangue. É também, Jesus, um pregador que se dirige essencialmente aos pobres e aos pecadores, sobretudo tendo em conta que pobre e pecador anda muito ligado, são aqueles que não têm possibilidade de cumprir a lei, de cumprir todos os preceitos da lei. E, portanto, esta noção de pobreza, a noção de pobreza não é simplesmente uma noção material, é uma noção que tem também uma relação com a própria possibilidade de louvar a Deus. Mas é uma atividade que anda à volta deste conceito do reino de Deus, ou seja, desta relação, do quanto importa, podíamos nós dizer, do lugar que Deus tem na vida de cada um e de todos, não é? Não se trata simplesmente da vida individual, trata-se verdadeiramente de uma nova realidade, uma nova comunidade, que terá depois também as suas consequências na própria vida de São Tiago, ou seja, o que é que significa os 12, este novo Israel, o que é que isto significa, não é? E é um dos temas também muito debatidos na exegese contemporânea, o que é que significa ser parte dos 12 e o que é que, ou seja, no fundo, se estes 12 eram um outro Israel ou se era um Israel restaurado, não é? Mas bom, essa é uma outra questão que iremos abordar mais tarde. Também é verdade que Jesus se move dentro das fronteiras físicas de Israel. Então, os 12. Vemos esta criação dos 12 em Marcos 3,14, portanto, esta presença dos 12, que depois em Mateus são os 12 discípulos. É muito interessante, bom, para já percebemos como as denominações do Novo Testamento não são propriamente umas denominações de exatidão técnica científica como nós gostaríamos que fossem, não é? Portanto, temos os 12 claramente em São Marcos, temos os 12 discípulos em São Mateus, temos também os 12 apóstolos e depois em São Lucas temos os 12 apóstolos, não é? Portanto, esta mistura, podemos dizer, entre a noção de discípulo, a noção de 12 e a noção de apóstolos. De qualquer forma, sabemos que Jesus, para além do grupo dos discípulos, que Jesus reúne o grupo dos 12, chamados diretamente por Jesus. Não são, ao contrário daquilo que acontecia com os rabis, não são os discípulos que escolhem o mestre, é o mestre que escolhe os discípulos e que os escolhe para quê? Para partilharem a sua vida, mas depois também para os enviar a pregar e, portanto, eles são uma extensão da própria pessoa de Jesus, e será assim que eles serão olhados logo no início da vida da Igreja. Não são absolutamente criação da Igreja. Houve alguns autores que, sobretudo em meados do século XX, alguns autores que disseram que se tratava de colocar na vida de Jesus aquilo que era uma realidade da liderança da Igreja, portanto, os 12 que lideram a Igreja, que foram depois colocados como já sendo qualquer coisa de nascente na vida de Jesus. Hoje sabemos que não é assim. Sabemos que os 12 fazem parte, logo desde o início, da própria vida de Jesus. Mas são eles que de facto encontramos depois também à frente da primeira comunidade de Jerusalém. Bom,
Estes 12 temos, enfim, em várias listas. As listas são em grande parte coincidentes, não nos vamos debruçar sobre elas, mas vamos ver, isto sim, esta presença então de Tiago Menor, esta referência a Tiago Menor no momento da cruz de Jesus. Temos aqui precisamente em Mateus 15, Mateus 15, 40 a 41, este texto. Também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, ou Maria de Tiago Menor, e de José, e Salomé. Não é? Se nós formos ver, aparece-nos depois em São Mateus, também ali estavam, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o ouvir, entre as quais se achavam Maria Madalena. Portanto, Maria Madalena aparece-nos nestes dois relatos, Maria, mãe de Tiago, ou Maria de Tiago, portanto, tira-se aqui o menor, não é? O que não deixa de ser interessante, e de José. Interessante porquê? Bom, porque este era o Tiago, ou seja, no momento em que São Mateus está a escrever, no fundo este Tiago menor é o Tiago. Não é? Portanto, é, digamos, a personagem conhecida por todos como Tiago. Não é? E, portanto, que escusa mais qualificativos. E a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé. Claramente diferente a narração de São João. Estavam em pé junto à cruz de Jesus a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, tal Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Não é? Maria Madalena. E, portanto, a irmã de sua mãe, juntando com Maria, mãe de Tiago Menor, ou Maria, mãe de Tiago, esta irmã de sua mãe, então, seria esta Maria, mãe de Tiago. Então, podemos dizer que este Tiago de Alfeu seria então Tiago Menor, filho de Maria e irmão de José. Maria, a referência que é feita, não seria a mãe de Jesus. Não faz de facto qualquer sentido. Quer dizer, estavam ali também algumas mulheres, olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago Menor. Quer dizer, qualquer autor, no seu perfeito juízo, diria Maria Madalena, Maria mãe do crucificado, não é? Mãe de Jesus, e também de Tiago e de José, mas no mínimo diria mãe de Jesus. Não diz, e portanto não faz sentido que esta Maria, mãe de Tiago Menor, seja Maria, Maria mãe de Jesus. Portanto, não seria a mãe de Jesus. Tiago Menor, já vimos, mais baixo ou mais novo, para nos 12 se distinguir do Tiago de Zebedeu, então o Tiago maior. Então, se Tiago de Alfeu é Tiago menor, se é irmão de José e filho de Maria, nada impede que ele seja então o irmão do Senhor, o irmão de José também, e portanto, membro dos 12. Este Tiago então, membro dos 12, é ele que vai permanecer em Jerusalém, membro dos 12, é ele que é o apóstolo, porque recebe uma aparição de Jesus, e é ele que vai ficar em Jerusalém, mesmo depois da perseguição de Estevão, quando os cristãos de língua mãe grega são obrigados a fugir. É ele que ficará, e portanto, apenas 3 dos 12 vão ficar, Pedro, Tiago e João
e Tiago, depois Tiago Menor também, sendo que o Tiago Maior foi então decapitado, mandado decapitar por Agripa I em, por Herodes Agripa em 43. E é este Tiago que, a partir deste momento, lidera a comunidade de Jerusalém, sobretudo a partir da prisão de Pedro. Pedro terá que fugir e diz, avisem o Tiago de que fui libertado. Vemos isso, essa narração em Atos, devemos de fazer referência a ela. Portanto, Tiago fica à frente da comunidade de Jerusalém, de acordo com cálculos, enfim, obviamente aproximados, desde o ano 43 até ao ano 62. Portanto, temos Tiago, irmão do Senhor, Tiago, membro dos 12, Tiago também apóstolo. Tiago também apóstolo. É apóstolo porque São Paulo o diz, e, portanto, isso significa que quando São Paulo, pela primeira vez, depois da sua conversão, quando São Paulo sobe a Jerusalém, como ele próprio refere em Gálatas 1,19, diz que não vi mais, fui ver Pedro, não vi mais nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Portanto, Tiago tem esta qualidade de apóstolo. O mesmo Paulo, ainda na carta aos Gálatas, mas no capítulo 2, Tiago faz parte dos notáveis da Igreja de Jerusalém. Diz São Paulo, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, é interessante que Tiago aparece aqui em primeiro lugar, enfim, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que fôssemos aos gentios, como eles, à circuncisão. Portanto, Tiago aparece-nos aqui como claramente apóstolo. Bom, o que é que isso significa? O que é isto de ser apóstolo? Ser apóstolo. Já vimos esta confusão, esta relativa confusão nos Evangelhos entre os 12 e os apóstolos. Já fizemos referência a Marcos 3,14, criou 12. É interessante que alguns manuscritos dizem a quem chamou apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar. Existe, portanto, alguma coincidência entre os 12 e os apóstolos, de uma forma muito particular em São Lucas, mas existem também apóstolos, sabemos, existem apóstolos que não são membros do grupo dos 12. E, portanto, temos que distinguir estas duas realidades. Por exemplo, Paulo, Barnabé, mas existem outros personagens que são referidos no Novo Testamento como apóstolos e que não fazem absolutamente parte do grupo dos 12. Então, podemos dizer que o apóstolo é uma função desempenhada por um discípulo de Jesus no seio da Igreja dos primeiros anos, tem na sua raiz o envio feito por Jesus no correr do seu ministério público, o envio primeiro dos 12 e, portanto, depois esta noção de envio. Não é? O próprio Jesus é dito como apóstolo na carta aos Hebreus, não é? Hebreus 3:1, considerai atentamente Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Porquê? Porque Jesus é enviado pelo Pai, portanto, é assim que Paulo reivindica para si o título de apóstolo. Portanto, Paulo enviado de Jesus, administrador dos mistérios de Deus. Bultmann diz que o apóstolo é aquele que proclama o Senhor ressuscitado, é o portador da tradição, tem uma função que pertence a toda a Igreja, nomeia outros ministros, outros apóstolos, é elemento basilar e constitutivo da Igreja. É, no fundo, uma noção que nós já encontrávamos no judaísmo, a noção de embaixador, de legado,
que encontramos, seja antes, portanto, no Antigo Testamento, seja no judaísmo posterior ao Novo Testamento. Eh, Bom, então, diz Xavier Leão de Dufour, e podemos assentar neste conceito, a julgar pelo uso da época, o apóstolo não é, em primeiro lugar, um missionário ou um homem do espírito, e nem sequer uma testemunha. É um emissário, um delegado, um plenipotenciário, um embaixador. E daí, precisamente, que existam no Novo Testamento vários outros personagens que têm também eles, esta qualidade de apóstolos. Portanto, porquê? Porque as várias comunidades enviavam, uh, enviavam estes emissários, também, obviamente, para o anúncio da palavra, como aconteceu com a comunidade de Antioquia, Paulo e Barnabé, que foram enviados para o anúncio do Evangelho. Bom, porquê que os 12 são ditos apóstolos? Bom, são ditos apóstolos porque o Senhor, certamente, já na sua vida pública, os enviou também a anunciar o Evangelho. Portanto, temos, digamos, o contexto e um contexto muito interessante já aqui de Tiago Menor. Tiago, que é irmão do Senhor, e portanto que faz parte desta família alargada, que partilha com o Senhor, digamos, a infância, todos aqueles anos da infância de Jesus, que vê Jesus crescer, que eventualmente até partilha com Jesus a sua profissão. Enfim, não há nenhuma referência, de qualquer forma, não há nenhuma referência a isso em São Tiago Menor, mas que partilha a vida de Jesus, o irmão do Senhor, que depois faz parte do grupo dos 12, que é discípulo do Senhor e que depois faz parte do grupo dos 12, portanto, foi chamado por Jesus a fazer parte do grupo dos 12, e vemos também Tiago, o apóstolo, portanto, o enviado, aquele a quem também o próprio Jesus apareceu depois de ressuscitado, de acordo com 1 Coríntios 15, aquela profissão de fé que Paulo aí refere. Bom, como vemos, é já aqui um personagem que tem, à volta de quem se pode dizer e falar muito, um personagem já aqui muito rico nas suas várias facetas, mas um personagem que iremos depois, na próxima sessão, que iremos conhecer como Bispo de Jerusalém, o primeiro Bispo de Jerusalém, o que isso possa significar, o primeiro Bispo de Jerusalém, o terceiro mártir do cristianismo, um homem que marcou imensamente, de facto, a vida da Igreja dos primeiros séculos. Mas isso são, como se costuma dizer, cenas do próximo capítulo.